Olá, em mais um vídeo compartilhado entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante para quem quer discutir desenvolvimento industrial, que é a comparação entre países. A comparação entre países é uma forma muito usada, né, para se fazer argumentos, né? Só que muitas vezes esses argumentos saem falsos, porque a comparação entre países é feita de maneira similar a você querer comparar um prego com uma furadeira, ou uma laranja com um abacaxi. Bom, então vamos limpar esse debate a partir de agora, fazendo as comparações através dos critérios técnicos corretos. Por exemplo, a manufatura per capita, ou seja, o quanto de produto industrial, de produto sofisticado, um país é capaz de produzir e efetivamente produz por habitante. E aí eu queria começar convidando o professor Paulo Gala a entrar na conversa, trazendo o exemplo de um país que, por essa medida, é o país mais industrializado do mundo. Você sabe qual é? Eu acho que não. É a Suíça. Olha lá. Você sabia que a Suíça faz mais do que relógios Cuco, relógios de pulso, etc? Professor Paulo Gala, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Queria te deixar a palavra aí agora. Começa comentando sobre a Suíça. Por que a Suíça é o país mais industrializado do mundo? Legal, Fausto, obrigado. É um prazer falar com você. Essas conversas nossas têm ficado divertidas, né? A Suíça é um baita exemplo aí que você lembrou. E você caminha pela Suíça, né? Eu tive várias vezes lá. Aí você vai olhando aquela paisagem, né? Com as vaquinhas, aquela tudo arrumadinho, né? E você não vê nada, né? Você fala, pô, não é possível, como esse país é arrumado, tudo limpinho, tudo organizado. Onde está a riqueza dos suíços, né? O que os suíços fazem? Que não é possível que seja o relógio Cuco, o queijo suíço, o raclette, o queijo de Gruyère e aí quando você começa a mergulhar na Suíça, você percebe que realmente eles são talvez a maior potência manufatureira do mundo, né? Quando a gente olha a produção manufatureira per capita, né, que é esse dado aí que você ressaltou que é muito relevante, eles têm uma produção manufatureira per capita anual de 10 mil dólares, né? Só para você ter uma ideia, o Brasil tem uma produção manufatureira per capita de pouco mais de $1.000, né? Então o suíço médio ele produz 10 vezes mais que o brasileiro na indústria, na manufatura. Aí vocês perguntam, bom, mas que indústrias são essas? Que manufaturas são essas? Aí quando você abre os dados, né, coisa que, aliás, os economistas brasileiros não costumam fazer, né, não é difícil, só entrar no Banco Mundial e escrever manufatura per capita, você vai ver o ranking lá, você vai ver, inclusive, que a Austrália tem 3 mil dólares de produção manufatureira per capita, que a Nova Zelândia tem 3 mil dólares. Aliás, até queria falar um pouquinho desse país já na sequência, mas quando você abre a Suíça, você percebe que eles são uma potência de fármacos, farmacêutica, química fina, mecânica de precisão, maquinário ultra high-tech, né, coisa da, se não me falha a memória, Carl Zeiss, que é das lentes, né. Quando a Apple foi fazer o relógio, o Apple Watch, eles foram imediatamente para a Suíça, porque lá tem os melhores técnicos e as melhores empresas de design, de mecânica, para fazer relógio, essa coisa de mecânica de precisão, enfim, você conhece melhor do que eu, talvez você possa dar até exemplos aqui, mas é uma coisa sofisticadíssima, de um valor agregado gigantesco, né? Então, esse é o coração da riqueza suíça, né? É uma das manufaturas mais high-techs do mundo, mais sofisticadas do mundo, e naquele indicador que eu uso muito, né, que eu costumo falar no meu canal, que é o indicador de complexidade econômica ou complexidade produtiva, a Suíça está sempre entre os 3 mais sofisticados do mundo, né? Então, realmente é um caso fantástico e ilustra bem, né? Outros casos até, se você quiser, você escolhe aí, a gente comenta depois, mas os suecos, os dinamarqueses, a Nova Zelândia, a Austrália, né, são casos, Singapura, que é incrível, tem 10 mil dólares de manufatura per capita, né? Enfim, escolhe um aí, Fausto, para a gente discutir, vai, o que você acha mais divertido? Escolho sim. Não, esse assunto é sempre muito bacana, inclusive tem vários livros assim que você que está nos assistindo poderia procurar ler, né, a respeito das comparações entre países e também os modos pelos quais eles chegaram onde chegaram, outro ponto muito importante. Mas a respeito da Suíça, particularmente eu nunca estive lá, mas eu conheço uma porção de empresas suíças que estão aí, né, absolutamente internacionalizadas, mais assim da área que eu participo, que é a indústria metal-mecânica, de equipamentos de energia, motores, né, esse tipo de coisa, veículos, né, equipamentos de içamento, todo um universo aí que pode ser colocado embaixo do guarda-chuva do metal mecânico de todos os níveis. Porém, na questão da Suíça, veja bem, você já deve ter pego na vida um elevador Schindler, né?
todos os elevadores Schindler, né, foram fabricados por essa empresa, que é uma empresa suíça, né? Se você vai para a questão, por exemplo, de obras, né, material para obras, equipamentos para obras, né, você talvez nunca tenha ouvido falar, porque, enfim, só engenheiros civis conhecem essas marcas, né? Mas uma empresa que é a Amann, né, ela é detentora de todas as tecnologias principais para a construção, por exemplo, de estradas, né? Tudo que é asfaltamento, compactação de asfalto e tal, eles fazem alguns dos melhores equipamentos do mundo. Em questão de obras menores, talvez você tenha ouvido falar de uma marca que é a Hilti, né? Uma marca vermelhinha, Hilti. Esse é o nome, Hilti, né? Compete ali com a Black Decker e com a Bosch por tudo que é furadeira, máquina de fazer fixações, né, rompimentos de estruturas, etc., e ferramentas menores. E é tudo como o Paulo Gala comentou, quer dizer, são mecânicas e sistemas internos absolutamente de primeira linha. Então, realmente, aí está a conexão entre, né, a qualidade da produção industrial e, né, o resultado disso em termos de riqueza, né? Não se trata apenas de quantidade, mas a qualidade, o quanto de valor, inteligência, projeto, design, inovação se coloca no produto. Então, assim, a Suíça realmente é um caso absolutamente bem-sucedido, assim, aí talvez merecesse uma outra oportunidade de a gente conversar sobre como os grandes países chegaram lá, né? Agora, você me pediu para escolher um outro país, eu vou te pedir para escolher, então, o eixo Austrália-Nova Zelândia e também de lambuja eu vou pegar Singapura, porque o Sudeste Asiático e a Oceania, né, são considerados aí pelos folhetins neoliberais brasileiros como casos em que, ou bem, você tem uma economia de serviços muito desenvolvida sem indústria, ou bem, são produtores de matérias-primas, como se fala da Austrália, né, que deram certo produzindo matérias-primas. Paulo Gala, são casos interessantes que você destacou, né? Acho que a Nova Zelândia e a Austrália viraram os queridinhos dos economistas mais liberais do Brasil e que são países que têm uma história absolutamente intervencionista e protecionista, né? Se você olhar ali depois da descoberta do ouro, né? Que o grande boom dele se deu depois da descoberta do ouro, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. O processo de industrialização deles decorreu da descoberta do ouro, ainda no século XIX, e é interessante porque você lê os documentos da época e você vê os governos se debatendo com a ideia de que era preciso proteger a indústria doméstica para ela se desenvolver e para não deixar o país cair simplesmente na exploração de lã, de produtos básicos e tal, que condenariam esses países ao fracasso, né? Então esse é um debate corrente na Nova Zelândia daquele período, né, e na Austrália. Agora, o mais interessante é que eles conseguiram de fato se diversificar, se sofisticar, se industrializar, né? E quando a gente olha esse dado que a gente está falando aí da produção manufatureira per capita, a gente descobre que a Austrália tem $3.000 de produção manufatureira per capita, eles produzem por ano 80 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, a indústria brasileira deve estar produzindo algo como 150 ou 160 bi de dólares ano, só que a Austrália tem uma população da ordem de 30 milhões de pessoas, né? Então, per capita, esse número é muito elevado. A Nova Zelândia é curioso também, porque a participação da indústria no PIB da Nova Zelândia está maior do que no Brasil, Fausto. Veja você esse dado, né? É uma manufatura per capita de $3.000 também, próximo da Austrália. E claro, quando a gente fala de manufatura, não estamos falando só de siderurgia, aço, máquina, né? Manufatura é um termo amplo, né? Então, no caso da Nova Zelândia, por exemplo, a gente vê que eles são muito fortes no que a gente chama de indústria tech de alimentos, né? Ou na tecnologia de alimentos, né? Então, todo mundo já deve ter se deparado com esses whey protein, com todas esses suplementos, né? Para malhação, para academias, que isso virou uma febre no Brasil e no mundo, né? A Austrália também é muito forte nisso, nessa coisa de... Enfim, eu entendo pouco, mas me parece que o processo fundamental é a hidrólise do leite, em que você tira a água para ficar só com a proteína e a proteína é rapidamente absorvida no seu sangue, e isso, enfim, deve dar resultados maravilhosos do ponto de vista muscular, né? Mas o fato é que essa hidrólise, a máquina que faz isso era caríssima, então, de fato, você precisa ter uma manufatura especializada nisso, né? E a Austrália e a Nova Zelândia conseguiram entrar nesses nichos, né? E outros também. Também tem muito refino na Austrália e processamento de mineração no próprio país e assim por diante. Então são dois casos interessantes de sofisticação produtiva, longe daquela ideia meio ridícula de que o cara só exporta minério de ferro e vende ovelha e fica rico, né? Que é só em gibi, né? Que é possível encontrar uma análise tão tapada quanto essa, né? Singapura também é um caso maravilhoso, né? Eles têm renda per capita produção manufatureira per capita de $10.000, igual a Suíça, uma potência tecnológica, né? Fazem reatores nucleares,
realmente incrível a sofisticação que eles conseguiram fazer ali numa cidade-estado com 5 milhões de habitantes. E é interessante, eu recentemente fiz um trabalho, posso deixar aqui elencado, sobre o papel do Estado em Singapura para direcionar a produção no sentido de eletroeletrônica, microinformática, TI, nesses bens de maior intensidade tecnológica. Mas eu acho que falamos demais, já não quero alongar o vídeo, mas fica aí essa referência também desses 3 países. Tá bom, Fausto? Perfeito. Gala, muito obrigado mais uma vez. Você que nos assiste, por favor, inscreva-se nos nossos canais. O canal do professor Paulo Gala no YouTube e também o canal Revolução Industrial Brasileira, onde você pode conhecer um pouco sobre o que nos resta de sofisticação produtiva no Brasil. Não é verdade que o Brasil já não tem nenhuma indústria, apesar de ser verdade que sim, ele está em processo de desindustrialização. Mas a gente tenta ali chamar um pouco a atenção para mostrar a importância do que ainda produzimos e, quem sabe, conseguir gerar aí um novo rumo, né, para o desenvolvimento do Brasil através da revalorização do produto industrial. Obrigado, professor Paulo Gala. Até a próxima. Obrigado, Fausto. Valeu. Abraço.